começar de lá para cá. Por favor, Lucília. Quando a gente fala de diálogo territorial, o que vem muito forte é dia a dia, né? É presença, é conhecimento, é rotina. Eu estava conversando um pouquinho antes da gente começar, que a gente precisa desconstruir essa ideia de que relacionamento comunitário é tomar cafezinho. Não é tomar cafezinho, a gente tem intenção, a gente tem indicadores, a gente tem resultados a apresentar, e eu estou falando principalmente para quem estamos lidando dentro das comunidades. É construção coletiva, e construção coletiva a gente está falando de escuta ativa. Né? Então, a gente tem que se permitir escutar, entender, mudar a rota se for necessário, reconhecer, trazer as pessoas para perto, principalmente quem toma decisões, entender a importância desse relacionamento e ser verdadeiro, porque é isso que vai garantir a confiança que foi conquistada. Então, é um desafio para fora, mas é um desafio também para dentro. Então, a gente conversa fora e a gente conversa também dentro. Então, esse é o papel de quem está à frente dessas relações. Amadurecer as conversas dentro e fora da empresa. E você, Lídia, como é que tem sido esse aprendizado lá com a Sigma e as comunidades? Então, a Sigma é uma empresa jovem, né? Comparativamente até aqui e com outras empresas que estão aqui presentes no evento. E você ser novo, entrante, começar, tem ganhos e perdas, né? No sentido de ônus e bônus, vai? O bônus é quando você começa do novo, você consegue olhar para erros do passado dos outros e não incorrer naqueles, né? Então, tem algumas coisas da nossa atuação que a gente já faz diferente, mas não porque nós somos melhores, é só porque nós viemos depois. Então, a gente não vai incorrer no que a gente já aprendeu que não funciona. Mas nós somos jovens, né? E a nossa operação é jovem. E nós estamos no território relativamente há pouco tempo, que embora seja um trabalho que já está sendo desenvolvido há uma década, a operação mesmo, né, que é a operação mineira, com processamento, com caminhão para cima e para baixo, com vizinhança, com troca sobre essa construção, ela é jovem. Então, nesse sentido que por mais que exista um planejamento de trabalho, né, como empresa, diálogo pressupõe escuta, respeito, confiança. E respeito e confiança você não consegue planejar e adquirir colocando investimento, né? Respeito e confiança você tem que adquirir na medida que você convive com as pessoas, né? Então, nós estamos nessa construção de escuta verdadeira das pessoas, trabalhando dentro dos parâmetros que a gente sabe que são adequados, mas não basta, que o que a gente sente assim em termos de aprendizado, a vizinhança nunca teve um vizinho daquele, né? Então, há duas comunidades relativamente próximas, são poucas pessoas, mas não importa, poucas famílias, mas eles nunca tiveram aquele vizinho. E nós nunca fizemos o que estamos fazendo, né? Então, tem gente muito experiente, engenheiros, pessoas da área de Lucila, né? Muito experimentadas, mas a gente está num constante contar quem somos, como fazemos, a que viemos e escutar de verdade, tentando se despir dos nossos pressupostos. Porque, obviamente, tentando me alongar aqui para passar a palavra, mas
Às vezes você está ali, você está cumprindo a lei, você está fazendo as coisas em ordem, o engenheiro mandou, você desenhou, realizou, a empresa fez, e aí você vai para espaços de escuta e a sua vizinhança está descontente. Pensa, puxa vida, mas deixa eu explicar aqui para a senhora, está tudo em ordem, né? E aí você tem que ouvir que, não, olha, eu estou acostumada com a calmaria, para mim não está em ordem. Mas veja bem, seu filho, seu esposo, a senhora faz parte de trabalhos nossos, estão lá, são empregados, estão prosperando. Ela falou, mas não foi isso que você perguntou. Né? Eu estou incomodada. E aí você tem que entender qual é o incômodo da pessoa e se despir de que aquela sua conversa que você veio trazer, ela era boa para você, né? Então, esse tem sido o aprendizado, eu acho, meu, e eu vejo do time, que é de se despir, ser humilde, tentar ter o reconhecimento da fala do outro, da legitimidade, do conteúdo, independente do que você trouxe para apresentar. Porque se aquela conversa não fluir, aquilo não é uma apresentação, uma troca. Aquilo é uma imposição, né? E não é uma coisa simples de ser feita, né? Eu falo com muita humildade. Então, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta. E aí, sobre isso, eu acho que a gente pode conversar adiante, né? O que a gente fez, voltou. Mas eu acho que o aprendizado maior, que você me falou, e aí? É esse. Da gente se despir de todos os nossos pressupostos. E por mais que a gente tenha nossas verdades, as nossas informações e tudo que a gente tem a obrigação de levar, de olhar no olho das pessoas e comunicar, se despir das nossas verdades para ter uma escuta verdadeira do outro e conseguir estabelecer uma relação de confiança. Excelente, Lídia. E é assim que a relação de confiança começa a ser construída, né? Catiane, por favor, conta pra gente. A gente quer muito te ouvir. Bem, o diálogo territorial, para mim, a pessoa que sou líder comunitário, eu tenho duas vertentes, que é ouvir a comunidade, entender ela e ter empatia. E outra vertente que é o nosso diálogo com a empresa, que eu tenho que transmitir aquilo que no fervor muitas das vezes é passado pela comunidade de uma forma calma, para que a empresa possa me ouvir. E, de certa forma, o relacionamento aqui com a Lucila, tem 4 anos que eu sou líder comunitário, e a Lucila é a pessoa que representa a RHI Magnesita, ela transmite isso. Eu estava pensando em algumas coisas que aconteceram nesse decorrer destes 4 anos, e mesmo em um documento, um ofício que é enviado, eu sempre tenho a devolutiva dela me perguntando, me faça entender o que a comunidade quer. Nós, muitas das vezes, queremos entender o que o outro está precisando sem, ao menos, perguntar. Então, é uma troca, é um diálogo, é você parar mesmo para escutar, para ouvir, para entender o que a comunidade, né, no caso aqui eu estou representando, ela almeja. Eu sei que muitos vão pedir coisas que são grandiosas, mas há algo por trás dessa grandiosidade que é pequeno, que muitas das vezes as empresas têm condições de ajudar. É procurar, se informar quem é a pessoa que pode estar dentro da comunidade onde a empresa está inserida, que pode ter este diálogo aberto, sincero, íntegro, com caráter, que possa transmitir e representar a comunidade de uma forma limpa, sincera, porque muitas das vezes entendemos, o não vai vir, né, Lucila? Mas há uma possibilidade, vamos entender essa situação da comunidade. Então, esse diálogo, né, esta ação que a Lucila faz sempre de me perguntar, me faça entender, já me torna mais segura em saber ela estar me ouvindo. E nós só necessitamos, como comunidade, disso, ser ouvidos. Porque há uma necessidade. Eu sei que, como empresas aqui representadas, vocês não vão atender todas as necessidades, mas algumas vão poder. E criando sempre a responsabilidade também da comunidade.
trazendo ela para junto, para nós entendermos o que é o melhor e o que podemos melhorar dia após dia dentro da nossa comunidade. Por isso eu peço vocês que estão aqui, ouçam as comunidades. Sentem. Lucila falou que não é só cafezinho, pode vir depois um cafezinho, né? Mas ouçam, sentem, tenham um momento com a comunidade. Nem tudo é cobrança, é elogio, é agradecimento. Muitas das vezes são pedidos que são mínimos, mas contanto que nós possamos ter um diálogo limpo. E não pense que a comunidade é o bicho-papão, não é, tá? Ela está aqui para ajudar também, porque nós entendemos que a empresa também é muito importante para a comunidade. É ela que gera emprego, é ela que traz as famílias com felicidade, então nós temos esse reconhecimento. Eu fiquei escutando a Catiane falar e eu fiquei imaginando assim, o líder comunitário está para a comunidade, assim como o profissional de relacionamento com comunidade está para a empresa, né? Ela faz o intermédio com a comunidade, ao passo que nós, de relacionamento com comunidade, fazemos o relacionamento interno, como a Lucila trouxe, né? Muitas vezes a gente tem que fazer essa mediação dentro e fora das nossas organizações. É um trabalho gostoso, É né? a mão dupla, né? Verdade. Por favor, Guilherme, como que a HIP tem vivenciado essas trocas? Quais aprendizados você pode compartilhar com a gente? Obrigado, Carla. Você disse aqui que é uma mesa... Tá ouvindo bem agora? Agora sim. Ah, perfeito. Você disse que foi uma mesa configurada para ter olhares diversos, mas está tendo muita convergência, né? Bom sinal. E uma aula da Catiane também, né? Trazendo vários elementos, todas destacaram o aspecto da confiança, da proximidade, que são elementos fundamentais para uma boa construção, né, de um diálogo que seja colaborativo. Enquanto consultoria, né, na HIP, uma consultoria com mais de 40 anos de atuação, eu tenho alguns elementos para destacar. A gente tem trabalhado, né, hoje a gente tem, são quase 400 colaboradores, muitos deles dedicados justamente a projetos de relacionamento com comunidades. E a gente tem trabalhado para vários setores, em diversas regiões do país, mas com destaque para a mineração, né? E aí tem trabalhado com soluções, né, de uma ponta a outra, né, do mapeamento de grupos sociais, stakeholders, inclusive comércios inovadores, da construção do plano de relacionamento, da definição de estratégias do empreendimento junto para a gestão dos seus stakeholders, as pautas, a própria construção, adequação a padrões internacionais de desempenho e estabilidade, IRMA, IFC, CMM, entre outros, a execução na ponta, né, dentre outras atividades que a gente realiza, né. E essa atuação diversa, né, tanto em termos de setores quanto em termos de regiões, tem nos permitido ter uma visão um tanto privilegiada, né, de identificar coisas que funcionam bem, coisas que fazem falta, né, e eu gostaria de destacar algumas delas. Com base nessas nossas experiências, para não ficar repetitivo com elementos que foram trazidos aqui, né, eu vou citar algumas em especial. A primeira delas é ações de diálogo, de relacionamento que sejam pautados prioritariamente em riscos, impactos e oportunidades. Nessa relação entre um empreendimento e seu entorno social, o que mais justifica e fundamenta essa relação são os riscos, os impactos e as oportunidades. Então, fazer uma estratégia de relacionamento que seja pautada por isso é, inclusive, sinal de respeito, né? É um jogo de ganha-ganha. Para deixar de ser só o cafezinho, como foi citado com você, não é só tapinha nas costas, você tem uma pauta para trabalhar com a comunidade. Não que você tenha que abrir mão, eventualmente, de outras pautas, mas essas você não pode deixar de trabalhar. Um segundo ponto é sempre adotar uma comunicação que seja acessível aos públicos, o que pressupõe conhecer os públicos, né? E aí, não necessariamente só as lideranças comunitárias, a população adulta. E hoje, por exemplo, né, a gente vê muitos empreendimentos lidando com, e a gente tem ajudado em alguns casos, lidando com o tema da segurança de barragens, que é uma grande questão, um grande risco social envolvendo os empreendimentos, e trabalhando com materiais pedagógicos juntos a crianças, né, com encartes, com jogos, né. Nós temos feito isso para alguns empreendimentos, ajudamos a Vale com Dona Sirene, trabalhamos com escolas, por exemplo, para IP, né, na região de São Joaquim de Bicas e Brumadinho. Ou seja, você vai construindo formas de levar, né, a informação, de construir um entendimento com uma linguagem adequada.
às vezes é importante até trabalhar o texto de uma maneira diferente, né? E não só simplificando para adaptar eventualmente uma estratégia de comunicação para aquele público, às vezes é necessário até traduzir, né? A gente lida muito com comunidades indígenas também, já traduzimos para o Guarani, para outras línguas, quando tem que fazer, por exemplo, um plano básico ambiental indígena, aí você precisa levar essa informação, isso precisa chegar lá de uma maneira eficiente. O terceiro ponto, e aí eu vou trazer um elemento talvez um pouco mais técnico, que é a gestão da informação e instituição de processos, né? A Catiane pode dizer depois se não há nada pior quando alguém vai lá, senta, conversa, né? Há uma construção de um entendimento, só que aquilo morre, aquilo não tem tratativa interna, aquilo não é registrado, aquilo não segue um fluxo interno. Então, uma ótima prática é justamente cuidar da gestão da informação, instituir processos internos que permitam, isso é até um sinal de respeito, que existe início, meio e fim, né? E isso, inclusive, exige outro aspecto que a gente vê alguns empreendimentos indo muito bem, que é a integração interna. O time de RCC, como você estava dizendo, está lá, é o pessoal que está lá na ponta, né? Só que ele não pode trabalhar sozinho. Ele é uma área meio, né? E ele é treinado para fazer esse trabalho, né? E é importante que tenha uma equipe de RCC, porque o relacionamento não é cafezinho, não é tapinha nas costas, tem técnica, tem forma correta de se fazer, né? Só que ele não pode trabalhar sozinho, né? Quando você constrói um entendimento, você caminha numa direção, você trabalha um tema, a área correlata precisa estar junto com você. Muitas das vezes, nessas áreas de relacionamento ficam muito isoladas, né? E a gente vê que os melhores resultados que a gente observa em diversos cenários é quando outras áreas trabalham juntas. Eu destacaria esses pontos para não ficar repetitivo, enquanto elementos que são bons aprendizados. Obrigada, Guilherme. Você falando nessa questão da importância da integração entre as áreas internas, me lembra das oportunidades que eu tive de iniciar um projeto, né, que provocaria uma mudança num território desde o início, né? Então, tendo o time de RCC envolvido na construção da estratégia desde o início, fazendo análise prévia dos riscos desde lá do planejamento, daquela questão, né, daquela obra ou daquele processo que vai ser modificado. Realmente a gente já sai na dianteira, né? Porque a gente traz contribuições de que no universo ali da equipe técnica, às vezes não estava sendo considerada na construção daquele projeto ou na construção daquela solução para a empresa. E ao invés de se criar uma solução, pode ir criando uma outra questão, um outro risco, uma outra exposição da própria organização. Excelente. Obrigada. Eu vou direcionar uma pergunta para a Lígia, que tem a ver com o que o Guilherme trouxe aqui, Lígia, sobre adequação da linguagem, né? O Guilherme trouxe exemplos aqui de como adequar os conteúdos, os temas. Como é que vocês quais as estratégias que vocês têm utilizado para serem mais eficazes nesse ponto? Então, pensando aqui, né, um diálogo que conecta, né, ele pressupõe algumas coisas, né? Então, o que eu te disse, né, uma escuta verdadeira de ambas as partes, e também de métodos diversos, porque as pessoas são, né, seres humanos e às vezes recebem de uma forma ou de outra a sua comunicação a partir da sua linguagem, a partir de como você a aborda, a partir dela própria. Então, o que eu quero dizer? Nós temos o método que é usual, que é o necessário para a gente preencher ali os nossos requisitos e a nossa controladoria e ver o quanto a gente avançou num ou outro, as nossas métricas de, entre aspas, efetividade, né? Mas os meios que eu digo que é uma eterna construção. A gente parte desse mínimo técnico básico. Nós temos, então, por exemplo, as nossas reuniões assembleares periódicas, com pauta, com ata que é feita a partir das trocas, uma escuta verdadeira. E no meio disso tudo, que eu digo assim, né, da operação jovem, você vai, por exemplo, conhecendo as pessoas, as verdades, identificando
representantes que realmente estejam representando aquela coletividade, né? Porque a representação, e aí a gente ouve a Catiane falando com muita... não é bem propriedade, até mais. Assim, a gente vê que você é uma líder escolhida e que representa interesses coletivos. Legitimada, né? Legitimada. A questão é que, assim, por exemplo, o interesse individual, ele é legítimo. Só que ele é um interesse individual. Às vezes ele é egoístico, às vezes não. Às vezes ele é só individual. E, por vezes, ele não é nem assim, ele é apenas uma opinião. A opinião, ela é eventualmente daquela pessoa. E aí você vai pegar, eu acho que, assim, quando eu ouço ela dizer, eu vejo que ela se coloca numa posição de... Uma coisa é o que Catiane sente, outra coisa é a minha representação dessa comunidade. Eu tenho que fazer uma escuta e uma intermediação. Então, eu vou compreender, se a fala vier brava, se a fala vier como uma demanda, se a fala vier como uma tristeza ou como uma alegria, eu vou traduzir tudo aquilo, digerir e compreender como é que eu tenho que acessar a empresa para ser efetivo, para aquilo tudo chegar de verdade, né? Então, líderes e representantes verdadeiros têm... E veja, eu estou falando verdadeiro, até pode parecer, né, ruim, mas no sentido de legitimados, daqueles que de fato estão representando interesses coletivos. Quando você está no ambiente assemblear, que você está ali fazendo uma reunião de tanto em tanto, você compreende quem está representando seus vizinhos, quem tem uma opinião própria, quem é calada está só observando porque não consegue eventualmente se manifestar no ambiente com muita gente. E aí você tem que vivenciar. Se aquela pessoa que está, por exemplo, calada, ela eventualmente não é calada porque não consegue ali se manifestar naquele espaço. Se ela tiver com uma representação comunitária, de uma líder comunitária, ou de é que no caso eu estou pensando num ser humano e ela é mulher, mas assim, e ela vai lá e diz para aquela líder comunitária, a líder verbaliza, pronto, ela está ali, mas ela está forte, ela quer estar presente, mas a fala dela está sendo feita. Mas, às vezes, a pessoa não busca esse meio. E aí que eu falo que, por vezes, o cafezinho é método, é meio. Porque você tem que pensar, tem gente que está calada e eu não estou ouvindo a fala dela, né? Identificar. E aí, eventualmente, é o que a gente tem feito, por exemplo, né? A partir dessa escuta de que havia algumas pessoas caladas, porque elas não tinham voz, elas não encontraram ali uma representação, poderiam ter encontrado, não é falha da representante, elas não conseguiram fazer essa conexão, mas elas estavam presentes, elas queriam falar. Algumas para comunicar coisas boas, muitas para compreender, entender o que é aquilo, né? Chega uma empresa operando, gente nova, diferente, propostas. A empresa, obviamente, diz do que ela quer compartilhar. Então, o tempo inteiro eles olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Até a pessoa compreender, será que é bom mesmo? Ela quer entender aquela fala antes de tudo, né? Então, a gente usa, entre aspas, o café como método também para fazer abordagens individuais. Às vezes a pessoa não quer, eventualmente, trocar com você, ela está ocupada, ela não quer. Mas eu vou lhe dizer que a maioria tem vontade e recebe a gente com muito amor. Então, eu estou tentando, para finalizar aqui, né, eu estava ouvindo a fala do Guilherme sobre método, sobre técnica, sobre ser cuidadosa com o trabalho que você está sendo feito, que aquilo não é uma conversa mole, que aquilo vai te dar indicadores para você poder fazer um bom trabalho, para que de fato exista um diálogo, né? Fazer o endereçamento, né, dentro da liderança da empresa, para que aquelas, né, falas cheguem onde tem que chegar, para que mudanças ocorram de fato quando precisam acontecer. Mas uma coisa que eu acho que também tem dos aprendizados não vejam, por favor, não entenda como piegas, mas é de coração isso.
sem ter ali amor, humanidade, conexão, olhar no olho da pessoa, também não tem planilha que funcione na tua vida, né? Assim, é o que a gente vivenciou. Né? Tipo, às vezes de colocar, puxa vida, pegou esse aqui, olha o currículo desse aqui, começar a fazer o trabalho e a gente vê que não está funcionando. O pessoal não estava contente, a gente não estava entendendo o que era que estava acontecendo, não entendia o descontentamento. Falei, mas tem a melhor do mundo aqui fazendo trabalho, a pessoa que tem não sei quantos anos. E a gente vai, por exemplo, fazer uma identificação de perto e estava faltando carinho. Né? Então, só para dizer que assim, nesse nosso lance de tentar construir meios, a gente vai utilizando sim os métodos, tipo o coletivo, o deliberativo, né? A abordagem individual, os espaços de projetos, né? E para tentar se explicar e ouvir de verdade, né? Muito bem. Quando eu vou ver, eu estou falando muito, me perdoem, tá? Não. Corta, Carla, que você... O que me deixa feliz é que a gente já tem algumas perguntas aqui, e aí daqui a pouco a gente vai partir para elas. Por favor, Lucila, a gente falou daqui, né, de fazer dar certo, mas nem sempre acontece como a gente espera, né? E aí, nesses momentos que hoje a gente vê mais comumente, né, nomeados como momentos conflituosos, ou momentos de atrito, ou momentos que não existe uma convergência. Como é que a RH Magnesita lida com isso? Eu vou começar falando o que eu escutei hoje pela manhã da Anne. Ela disse assim: nós temos 3 certezas na vida: nascer, morrer, e no meio de tudo isso a gente vai conflitar. Então, a gente está falando de relações humanas, de convivência. O mundo da empresa, dentro de casa, as crises elas vão existir. As tensões, elas vão acontecer. Talvez o diferencial esteja em como que a gente vai lidar com tudo isso. E aí eu vou falar da RH Magnesita, né, que a gente enfrenta. A gente cuida com todos os desafios. Não existe receita pronta. Eu costumo dizer que nesses 10 anos, nos 20 de história profissional na área social e nos 10 dentro da RH Magnesita, eu nunca vivi um dia igual ao outro. São tensões diferentes, conflitos diferentes. E isso exige de nós técnicas diferentes também. E aí eu vou pegar um pouquinho do que cada um falou aqui. Afeto, ousadia também. Enfrentar o que a gente precisa enfrentar, porque a gente acredita no que a gente está enfrentando. Então, muitas vezes, né, eu já senti vontade de sair correndo, fugir, mas o meu propósito sendo maior, eu voltei. Pegar os ingredientes, usar da forma que a gente acredita, e às vezes funciona e às vezes a gente vai voltar para a empresa e vai falar, não deu certo. A gente continua na crise. Isso. Com vontade, ousadia e afeto, a gente vai conquistando os nossos espaços. Obrigada, Lucila.
Agora uma pergunta para o Guilherme, tá, Guilherme? Nessa sua jornada, né, nesses anos de experiências todos da HIP, você poderia trazer para a gente, assim, quais que foram os principais erros ou oportunidades de né, aprendizado que foram encontradas no diálogo com as comunidades? Agora está funcionando. Perfeito, posso sim. Vai ao encontro muito também do que vocês têm trazido, né? Eu acho que um primeiro e, felizmente, cada vez menos comum, é quando o empreendimento, na sua relação com o entorno social, com as comunidades, adota uma postura dominante, né? Adota uma postura de quem chega e só tem a oferecer, ao invés de uma relação mais empática e próxima e verdadeira, né? Sem dúvida, né? A mineração no território pode trazer muitos benefícios e traz, de fato, mas não dá para restringir a vida de uma comunidade apenas esse aspecto econômico. Também não dá para a gente enxergar o diálogo apenas enquanto um instrumento, né? Enquanto uma forma de comunicar, uma forma de mitigar, uma forma de informar. Não é só isso, né? Você precisa ter empatia, como a Lídia estava trazendo agora há pouco, né? Portanto, o diálogo pressupõe essa escuta, essa possibilidade de construção coletiva. E quando o ponto de partida é essa tentativa de controle da narrativa, né, essa tentativa de dominância, de certa forma, por razões óbvias, isso vai ser percebido e você vai criar um mal-estar, uma animosidade, uma indisposição da comunidade e não vai criar aquele ambiente que se pretende, que é um ambiente de colaboração, um ambiente que consiga gerar uma relação de ganha-ganha, né, em benefício de todas as partes. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar tem a ver com a necessidade de conhecer bem o território antes de iniciar o seu relacionamento, né? Quando você não conhece bem, você está sujeito a erros, e esses erros podem ser muito decisivos para o futuro aí do relacionamento como ele é instituído. Então, mapear essas redes de influências locais, saber de fato os representantes que são legítimos ou que têm influência naquela comunidade, né? Muitas das vezes, como a Lídia estava contando também, essa necessidade de você ir para além só da liderança instituída, você tem que entender, e tem técnica para fazer isso, tem método para fazer isso. Reconhecer também os protocolos, as formas de organização social local são bem importantes. O terceiro erro, e esse também ele é bem comum, né, que é não ser transparente o suficiente. Eu estava dizendo em começar um projeto, quando você consegue começar um projeto, você institui uma rotina, um modelo de diálogo bem mais produtivo, né? Agora, quando você começa e você está ali discutindo um projeto e você não fala de todos os danos associados, às vezes foca só nos benefícios, você não é transparente o suficiente, você não responde todas as perguntas, você não leva a informação de maneira prévia, né, e suficiente, você gera muita desconfiança, você cria um cenário que pode simplesmente comprometer a possibilidade de se criar um cenário produtivo, colaborativo. Então, essa comunicação ética, eficiente, que permita trabalhar essa confiança, supõe essa disponibilização de informações antecipadas, fundamental. É necessário identificar a comunidade que quer saber, né? Você tem que, nesse esforço de diagnóstico, você tem que entender o que ela precisa saber, né? Estabelecer um canal de relacionamento continuado, né? E, além disso, você também, quando envolve comunidades tradicionais, em especial, você seguir os ritos instituídos, né? Cada vez mais a gente vê isso cada vez mais comum, quando tem comunidade tradicional, se existe protocolo, siga o protocolo, né? Quando você não segue o protocolo, eventualmente não envolve os órgãos de controle, isso possivelmente vai demandar mais tempo, vai custar mais dinheiro e vai gerar uma relação conflituosa e um jogo de perde-perde. Então, destacaria esses elementos aqui, para não ficar repetitivo também. Obrigada, Guilherme. Gente, espero que vocês estejam tomando notas, porque o Guilherme está praticamente trazendo passo a passo, né? Então, muito obrigada pelo seu compartilhamento, Guilherme. Agora, Catiane. Catiane, bom, vou apelar aqui para sua memória, né? Você lembra,
num momento, que talvez nesse relacionamento com a HRI, que você tenha pensado assim, poxa vida, eu acho que eu posso confiar nisso que está sendo dito. Eu acho que isso aqui que está sendo trazido para mim realmente é diferente de tudo que já foi dito, ou não sei, está diferente. Eu estou sentindo confiança. Como é que as empresas podem ou conseguir ter essa confiança na comunidade, da liderança comunitária, para que exista uma ressonância, Quando a Lígia estava falando desse ambiente de que às vezes uma pessoa da comunidade não se sente confortável ou à vontade para se manifestar, é porque o ambiente não está permitindo, não está ressoando. O que está sendo dito ali não está sendo compreendido, e aí a pessoa fica naquela posição de, bom, vou esperar para ver o que vai dar. Mas como é que você acha que foi com você? Se você falou assim, agora eu acho que eu posso abrir meu coração, que está tudo certo. Certo. Bem, eu acho que isso vem de um momento onde há o problema, E houve este momento entre a RHI Magnesita e a comunidade, onde um dos fornos teve um problema e gerou algumas partículas ali para a comunidade. Então, naquele momento, as pessoas viram na líder comunitária aquela que resolve o problema imediato, Então, eu entrei em contato e saber a empresa se apresentar ao líder comunitário para saber, quando houver algum problema, a quem recorrer. Porque por trás do líder comunitário, existiam as pessoas no meu WhatsApp, na minha casa, perguntando o que vai ser feito, o que você vai fazer. Eu falei, calma, eu vou entrar em contato com as pessoas, porque a verdade está aí. Eu não tentar trazer uma solução imediata, porque eu não tenho. Então, entrar com pessoas, e neste momento eu entrei em contato tanto com a Lucila como com o Carlos Eduardo, da RHI Magnesita, e eles me deram um retorno imediato. Na outra manhã já tivemos uma reunião presencial e eles explicaram toda a situação, mas naquele dia, naquela noite, eu tive que acalmar uma comunidade. E eu só poderia acalmar uma comunidade quando eu tive uma resposta que confortou a mim, para depois eu passar para aqueles que necessitavam ouvir. Porque até então, a minha casa não foi atingida. Então eu não posso falar aquilo que eu não estou vivenciando, mas o que as pessoas estavam falando e me mostrando em vídeos, era como a casa deles estavam. Então eu, como líder comunitário, eu tive que tomar uma ação de comunicar. E a empresa, ela trouxe essa devolutiva imediata, onde à noite eu pude acalmar aqueles que estavam mais agitados. E no outro dia tivemos uma reunião presencial onde foi explicado. Mas eu me confortei com a reunião, mas eu pedi a eles que mostrassem à comunidade essa fala, em estar ali. E ali a empresa estava, a RHI Magnesita estava pedindo desculpa à comunidade. Isto traz verdade e respeito à comunidade. Então foi um dos momentos que a gente coloca assim, podemos confiar. Eles vão nos escutar, eles viram um problema, eles sabem que nós entendemos que não são máquinas, vão dar problemas, mas é necessário explicar também. E a comunidade, ela quer ouvir essas explicações. Não de forma técnica, que ninguém vai entender. Se eu for explicar o que ocorreu, não sei. Mas gerou problema para a comunidade, isso eu sei. Uma senhora mostrou a casa dela, estava suja. Então, ela não conseguiu dormir. Então, eu consegui dormir, mas ela não. Então, eu me coloquei no lugar dela e fui prontamente pedir ajuda àqueles que poderiam me ajudar. Então, isso acalma o coração quando a gente tem essa devolutiva, tem uma empresa que vai nos escutar e vai nos direcionar de melhor forma para resolver os problemas na comunidade. Obrigada. Eu vou deixar você fazer comentário, mas, Lucila, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse dia aí. Por favor, o que aconteceu, o que vocês falaram, o que você falou que fez a Cátia ter essa reação aí e acreditar que realmente... Ah, e já fazendo aqui um parênteses, Acho que
primeira coisa que a Cátia falou aqui foi a questão de reconhecer que houve uma questão, que houve uma falha ali, né, e que vocês iam trabalhar sobre isso. Conta pra gente um pouquinho. Fevereiro de 2024. Essa data, assim, eu não vou saber exatamente, talvez 5 ou 6 de fevereiro. Eu consultei o gerente de meio ambiente ali comigo, parceiro de trabalho. E assim como o CAT recebia as informações, a gente também, né, recebeu essas informações. E o primeiro impulso, né, e aí eu falo como quem está à frente desse relacionamento, é que a gente seja de fato não só claro, mas transparente. E que a gente traga de novo a questão da empatia, que a gente consiga se colocar no lugar do outro. Então, sempre que a gente tem uma questão como essa que a Cátia apresentou, né, uma situação, um problema, uma reclamação, algo crítico, importante que a gente resolvesse, que principalmente que a gente conseguisse manter tudo isso que a gente traz aqui de verdade, que é a confiança, a relação de confiança. Então, qual que é o nosso exercício? Seja uma reclamação pequena, seja uma reclamação grande, né? Trazer o problema para dentro. Quem que é o operacional? O que é que aconteceu com o forno? O que é que poderia ter feito? E aí a gente faz todo o estudo daquele contexto e leva tudo isso para a comunidade. E aí foi isso que a gente fez. Recebemos a diretoria, no primeiro momento, a diretoria da associação. Explicamos a situação na íntegra. Faltou o sistema tal, XPTO, de despoeiramento, a trava não funcionou. E aí, o legal, né, é que essas conquistas, elas também acontecem internamente. Então, tem pessoas que também, né, potencializam e acreditam nesse trabalho. Que não é só Lucila, né, é a RHI Magnesita, que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, a partir dali, que medida precisa ser tomada para que isso não ocorra mais uma vez? Pode ocorrer? Pode. Mas qual foi a falha? O que é que a gente precisa fazer para corrigir? Né? E aí a gente também levou essa resposta para a comunidade. Atendemos o pedido da CAT, que foi levar, né, eu preciso que vocês expliquem isso para mais pessoas. Um fórum aberto. E lá estávamos nós levando a informação para todos. E aí medidas internas, né, foram tomadas, de forma técnica. A gente também criou soluções para que isso não ocorresse. Outros problemas virão, mas esse a gente conseguiu resolver. Que bom, fico feliz. Por favor, Guilherme, você queria colaborar, né? Eu acho que o exemplo foi ótimo, né, da Catiane. Eu acho que mostra duas coisas, né? O primeiro ponto é como é bom ter uma liderança ativa, reconhecida, preparada, né? Que soube lidar com maturidade diante da situação, fazendo uma boa gestão dessa questão de crise, dando os encaminhamentos corretos, que gerou o melhor resultado em benefício da comunidade. E aí o exemplo, né, a gente vê alguns empreendimentos financiando o processo de formação de lideranças, de fato faz a diferença, principalmente numa situação como essa. Porque um problema que aparece, e é normal que apareçam, poderiam ter um outro rumo, né, e gerar uma situação péssima para todas as partes, né? Então fica como uma recomendação de fato que o impacto disso no dia a dia é bem pontual. O segundo é uma questão que a gente não falou aqui ainda, mas é muito relevante, né? Que diz respeito ao tempo, né? A relação entre uma mineradora e seu entorno social é muito marcado, né? Por problemas como esses, né? Por danos, por impactos negativos, também positivos, mas muitos negativos. Nesse caso aqui foram partículas, né?
E a forma como isso é gerenciado, a resposta que o empreendimento dá, o tempo que marca essa resposta, é o que acaba definindo muito da confiança que se estabelece, né? A confiança é algo que não é dado, é uma coisa que você constrói a duras penas e que você pode perder da noite para o dia. E o tempo, né, dentre vários fatores que asseguram uma boa confiança, o tempo é um deles. Quando alguém registra uma reclamação no 0800, por exemplo, e demora 3 meses para o empreendimento responder, não existe confiança que sobreviva a isso, né? Você tem que trabalhar, de fato, com muito mais agilidades. E mostrou o quanto que uma boa liderança, numa relação de confiança estabelecida e uma prontidão, né, da RHI Magnesita levou a uma resolução rápida, né, construtiva em torno da questão. Eu acho que o exemplo é muito bom para ilustrar esses aspectos que são caros, né, e que servem inclusive como exemplos, como boas práticas do que pode ser. E são aspectos que muitas vezes parecem subjetivos quando a gente leva para as áreas técnicas, né? Então, existe sempre aquele momento, gente, mas a gente ainda não tem a resposta com 100% de certeza se foi isso que aconteceu. Gente, temos 90%? Vamos levar os 90% que a gente tem e explicar que é os 90% que a gente tem nesse momento, mas que a gente vai continuar procurando até identificar até termos os 100% de certeza. Não pode criar um vácuo de comunicação até que se tenha certeza absoluta do que aconteceu, né? Bom, vamos às perguntas. O Guilherme me fez uma provocação aqui, gente. E é só para a gente saber quantas pessoas estão nos acompanhando, eu vou pedir que levantem a mão assim, por favor. Olha, muito obrigada por estarem com a gente, viu? Bom, vamos lá. Eduardo Pascoal nos perguntou o seguinte: como furar a bolha dos já convertidos e comunicar melhor para a população os benefícios e impactos positivos da mineração em geral nos territórios? Acho que a gente já, durante esse diálogo aqui, trouxe algumas formas, mas se alguém quiser trazer algum outro aspecto, né, comunicação ágil, transparente, proativa. E sabendo que às vezes você não vai furar a bolha, né? Às vezes você não consegue. É comum, às vezes, nessa relação com movimentos sociais, serem grupos que a gente chama lá na ciência política, né, com preferências intensas, grupos de preferências intensas. Né? Isso é normal, né? Absolutamente normal, natural e até desejável, de certa forma, porque são grupos de pressões que ajustam, né, algumas condutas e no agregado geram impactos positivos. Pode ser que você não consiga, né, mas a sua obrigação é sempre trabalhar com essa transparência, com essa abertura ao diálogo, ao relacionamento, que com o tempo, né, se os problemas são superados, com o tempo essa relação se dá, mesmo que às vezes ainda marcada por alguma desconfiança. Mas o que importa é, numa mesa de diálogo, uma possibilidade de diálogo, não é nem a ausência de conflito, é a impossibilidade de conversar. Se você trabalha de forma a criar essa forma de dialogar, né, você já está fazendo aquilo que lhe cabe e aquilo que é mais importante. Obrigada. Mais alguém quer contribuir? Só complementando, assim, tem quem não queira sair da bolha também, né? Então, acho que a gente vai também encontrar várias pessoas que queiram reclamar, ficar ali. E a gente também tem que, depois de um tempo, a gente entende também, não temos que ter síndrome de Jesus Cristo, a gente não vai resolver tudo, a gente não vai conseguir. Fazer o que se deve fazer, o que se tem que fazer, ter consciência disso e deixar aí. É que às vezes a bolha vai furar de outra forma. A gente não vai agradar todo mundo, né? É como o Guilherme disse, né? Tem uma pergunta para você, Katia. Posso? Claro, Lígia. Complementar, só porque é a mesma. Claro. Que eu estava pensando aqui, existem bolhas e bolhas, né? Eu acho que a gente tem que partir aí do pressuposto de que o setor tem um passivo de imagem e de dor com a sociedade
que a gente não pode fingir que não existe. E aí, ainda que possa não existir para operação ali da RHI, da Equinox ou da Sigma, no caso, né? Então, nós não trabalhamos com barragem, faz um empilhamento, é novo, nem tem suficiente, né? Tipo, então, assim, não importa quando você chega para fazer um trabalho e parte da atividade é de extração mineral, você vai eventualmente ouvir falas que por vezes chegam até a ser, são quase violentas, mas é expressão de uma dor que você não pode pegar e falar, não fui eu, tudo bem, não foi você, mas aquilo existe e é legítimo. E existem falas que por vezes elas são ideológicas, elas têm conteúdo político, e aí existe uma construção daquela sociedade, daquelas pessoas, elas compreendem o mundo de uma forma de acordo com as suas ideologias. Então, não dá para a gente fingir que, por exemplo, esse tipo de bolha não é diferente, né? É uma bolha que ela é mais difícil de ser rompida, porque ela vem com muitos preconceitos, pressupostos, verdades, né? E que nem sempre elas são irreais, elas não são irreais. Por vezes ela é irreal para a sua operação ali, mas elas não são irreais, né? Então, o que eu sinto em termos de dificuldade de rompimento de bolhas, acontece, por exemplo, para nós, mas quando são essas bolhas, que são aquelas que vêm com um conteúdo que não importa o que você diga sobre você, sobre a pessoa que trabalha contigo, sobre a operação que você conduz, todos os pressupostos dela e tudo que ela conhece do setor é diferente. Então, operação jovem, ela demora, porque você tem que ser coerente, né? Você tem que dizer uma coisa e cumprir, dizer uma coisa e cumprir, dizer uma coisa e cumprir. Aí, eventualmente, vai vir um discurso com uma ideologia arraigada. A mineração destrói, a mineração usurpa. Ela toma e o território fica nu. E aí, você tem que explicar, olha, então estamos pensando no desenvolvimento territorial, estamos acreditando numa transformação efetiva. Senhor veja, isso aqui que nós estamos fazendo não é para tornar a operação da Sigma mais adequada, não é para o colaborador, não é para o vizinho, é para a sociedade como um todo. A gente está pensando geração de renda no Vale. Então, esse projeto precisa ser feito. Por quê? Porque se um dia, e a gente vai demorar, mas um dia nós formos embora, isso vai ter que estar cuidado em termos ambientais, tem que estar fechadinho, o solo tem que estar limpo, as coisas têm que estar em ordem e o território tem que conseguir andar sem aquela operação. E isso, por exemplo, é muito difícil. Em teoria, não seria nem, entre aspas, obrigação de uma empresa, mas a gente pensa nisso. Então, estamos fazendo projeto A, B, C, D, que não me ajuda, entre aspas, como operação. São projetos para a comunidade, para a sociedade daquele espaço, daquela que extrapola uns cuidados de vizinhança, para demonstrar que você é coerente, que você se importa sim, que você está extraindo uma riqueza, não importa se é adquirida, se é comprada, se é reserva, se é de direito, você está extraindo e preocupando daquilo ficar depois de um jeito bom e da sociedade funcionar bacana, mesmo quando você não estiver mais lá. E assim, não é uma fala simples de ser feita. E assim, a gente tenta e tenta e tenta, e só demonstrando os porquês. Mas assim, a gente consegue, a gente tem sentido muita aderência. Então, o que eu quero dizer eu acho que é o exercício mais difícil de ser feito. Porque não é só você comunicar sobre como você está fazendo, ou o que você se importa, ou o que você está fazendo, ou como. Além do que, entre aspas,
destruir o pressuposto da dor que já foi sentida, né? Desculpa, assim, eu estou tentando me explicar e tá difícil, mas Não, mas a gente não pode fingir que não existe, sabe? Uhum. Não, obrigada, Lígia. A gente conseguiu captar a sua mensagem. Eu estava dizendo, né, Catiane? Tem uma pergunta aqui para você. Olha só. O que você foi o Wagner Barbosa quem enviou e ele pergunta assim: o que você acha da necessidade de outros órgãos, prefeitura, procuradorias, ONGs, na intermediação do relacionamento entre a empresa e a comunidade? Aí você pode considerar necessidade, importância, né? Eu acho que a gente pode deixar a pergunta um pouco mais abrangente. Não sei se, né, na sua vivência você já teve essa oportunidade de outros atores, né, participarem desse diálogo com a HRI e vocês. Certo. Bem, no cenário da comunidade, esse apoio que é necessário também do poder público, dentro dos 4 anos que eu estou como líder, nós não tivemos. O poder público fechava as portas. É engraçado porque teve alguns anos a empresa Erga e Magnazita que era chamada até de Mãezita, né? Era um apelido que dava por causa do cuidado. Mas depois, com o tempo, o poder público ele é um fator importante, é uma visibilidade, mas quando não se tem esse poder público, então a sociedade tem que ver quem é a associação, quem é a comunidade. Então eu acho que esse papel foi desenvolvido pelas outras lideranças que antes de mim, por ser 37 anos, eles fizeram muito bem. Eles abriram o caminho e eu comecei a caminhar e trilhar e tirando alguns entulhos que tinham, né? Alguns enlaces que tinham. Mas se você tiver ajuda, é muito mais fácil chegar. Mas quando não tem, não torne isso um obstáculo, né? Torne uma proposta de ver que você pode conseguir com a sua verdade, com o seu respeito, mostrando quem é a associação. Eu, quando recebi o convite, eu quis apresentar a eles. Eu estarei lá representando a associação, não Catiane. Então, eu mostrei a eles que estar aqui é importante, é um reconhecimento para a comunidade, que estão nos ouvindo, estão nos respeitando como empresa. Então, eu acho isso muito importante. Quando não tiver meios, é claro que ONGs, prefeituras, são um alicerce, é uma ajuda, é um suporte para chegar. Mas se não tiver, mostre quem é a associação, mostre quem é a comunidade e que verdades elas estão fazendo para desenvolver um trabalho excelente. Quando a gente estava na antessala aqui do evento conversando, a Lucila me contou que você participou hoje do curso de transformação de conflitos. Isso. Certo? E quando a gente vê a Catiane aqui com a gente, né, tão preparada, tão qualificada, conseguindo conversar com a gente, né, de uma forma transparente, com muita propriedade, muita segurança, né, Catiane? Isso tá dominando o palco. Olha ali quem fica orgulhosa. É muito gostoso e a gente deseja que isso aconteça com outras comunidades também. Eu vou aproveitar o espaço aqui, inclusive, para fazer um momento jabá, né? E um convite, uma provocação, que outras mineradoras possam trazer mais pessoas das comunidades, dos territórios, para se capacitarem junto com a gente, né? Para aprenderem junto com a gente, para colaborar. O IBRAM tem um grupo de trabalho, que é o grupo 6 do ESG da mineração, e a gente acabou de lançar uma jornada formativa para profissionais e não profissionais da área de relacionamento socioinstitucional. São 10 horas aulas, né, conteúdo online disponível por meio da plataforma do Unibram. Então, eu entendo, e todos nós do GT, o Guilherme teve a honra de... né, eu tive a honra de ter o Guilherme como companheiro nessa jornada também. A gente pode disponibilizar, a gente pode proporcionar acesso para todas as pessoas participarem. A gente pode montar grupos de estudo para fazer um estudo coletivo com essas comunidades. Olha que legal.
Então, eu deixo aqui essa provocação. A jornada formativa está disponível no canal do Unibram. Existem condições especiais aí que podem ser negociadas com a Social Mais, que é a produtora dessa jornada, e com o Unibram também, tá? Bom, voltando aqui para as nossas perguntas. Lígia, tem uma aqui que é para você, tá? Essa daqui é muito boa. Espera aqui. Puxa vida. É o Kleber Becho. Ele pergunta assim: você pode compartilhar experiências e metodologias usadas para convencer os diretores e acionistas sobre a importância de liberação de recursos para a área de responsabilidade social, relacionamento socioinstitucional, relacionamento com comunidades? Porque muitas vezes a gente fica no meio ali, você sabe, né, Lígia? Dá dica para a gente. Como que o Kleber, muitos de nós aqui, pode fazer para conseguir isso? Isso é, na verdade, um dos bônus lá que eu disse de ter uma empresa nova, porque o investimento que foi feito na Sigma foi de um fundo ESG. Então, foi o fundo que botou o dinheiro, para pensar em termos de acionistas, tá? Para construir, de fato, a operação da empresa, era composto por investidores, no momento pós-acidentes, de rompimento de barragens, em que o mundo e os investidores não estavam querendo muito botar dinheiro no Brasil, né, no setor, e aquele fundo foi constituído como uma forma até de enfrentamento. Olha, há formas de fazer de outro jeito, só que custa mais caro, né? E vai demorar um pouco mais de tempo. Então, para a gente conseguir fazer uma planta que consiga secar todo eventual líquido que poderia, seria mais simples uma operação, por exemplo, alocando barragens, como é feita a operação de extração e processamento de lítio na Austrália, no Canadá, na África, em diversos outros países, na China, em diversos outros países, que tem inclusive até mais recursos do que o Brasil muitas vezes, ela já é feita utilizando barragem, né? Então é como é o usual, né? E os custos delas são menores, porque elas utilizam barragens. Então, você tinha que fazer um convencimento de que você ia fazer diferente e que aquilo ia custar mais dinheiro, mas que precisaria ser feito daquele jeito. Então, quando chega a proposição, e também a gente tem uma liderança forte, né? A acionista majoritária, né, desse fundo, e que dirigente nossa, presidente, é uma mulher muito forte e que abriu mão de todo um trabalho pregresso dela para, entre aspas, botar de pé, então, esse projeto da Sigma e fazê-lo operar e demonstrar depois a consistência dessa operação, né? Então, ela não arredava o pé em mínimas coisas, e sempre chamava o investidor a compreender que ela estava simplesmente fazendo o combinado, né? Então, você tem direito de desviar um riacho. O riacho é intermitente. O riacho, então, se ele é intermitente, às vezes ele não está lá. E aí você diz, então, mas eu vou pegar e gastar 15 vezes mais o valor para fazer uma canalização, para pegar uma água que ela é nível de esgoto, onde eu vou pegar aqui. E aí, vou gastar para fazer uma estação de tratamento, para usar essa água. E vou fazer uma ponte aqui, para poder trabalhar e não mexer nesse riacho. E o acionista vai visitar a instalação e fala, essa que é a ponte da resistência mas e o rio que não está aqui? Ah, não, é que o rio às vezes está, às vezes não está. Não é simples. Para o investidor compreender e falar assim, bom, você gastou 15 vezes o valor para uma aquisição ali
de uma água, e depois você quer fazer um circuito de recirculação para poder usar só metade da outorga, você fala, mas você pode usar a outorga inteira. Não, mas a gente tem que ter cuidado com a utilização de água, porque é um lugar que aqui que é muito seco, né? Então, aqui não se mexe em água potável, meu amigo, aqui isso é imoral, né? Então, em lugares de abundância de água, por vezes, obviamente que hoje no mundo não existe mais isso, né, de não se falar em cuidado com a água, mas no Vale de Jequitinhonha, por exemplo, isso é a premissa básica, em termos morais e éticos, né? Então, você fazer um convencimento desde o começo, né, de investidores de que vai ser assim, e de que a perspectiva vai ser de longo prazo, e de quem quiser entrar e sair rapidinho, nem bote dinheiro naquilo, porque não vai adiantar. Então, a Sigma é uma empresa que não distribui dividendos, não distribuiu dividendos até então, porque eles foram todos reinvestidos na operação, para uma operação ser exímia. E aí, mas isso é o combinado, certo? O acionista não está lesado, ele compreende, e é tudo feito de acordo com aquele planejamento. E, se Deus quiser e tudo acontecer da forma como planejado, ele vai ganhar bastante dinheiro. Só que o dinheiro vai ser de longo prazo. O retorno vai ser maior, mas vai ser de longo prazo. Então, não é simples de ser feito, mas é o pressuposto. Obrigada, Lígia. Eu vou fazer um adendo, assim, na sua colocação, Lígia, que foi muito boa. Assim, Kleber, não existe receita de bolo, né? Não existe resposta pronta para essa questão. Mas eu acho que a Lígia começou o nosso painel com uma fala onde ela disse que a Sigma teve a oportunidade de, né, chegar num setor que já tinha aprendido muito com episódios anteriores. Então, eu acho que quando a gente vai argumentar a defesa de um orçamento, a gente tem que olhar para trás, né? Ver ali o que aconteceu com os outros empreendimentos, que pode ser um exemplo que ilustre uma questão que talvez a gente possa estar incorrendo, né? Então, procurar as empresas que talvez compartilham o mesmo território para entender se existe uma oportunidade de otimizar esses esforços de uma maneira coletiva, né? Então, às vezes o que a Equinox faria sozinha naquele território investindo X milhões, a Equinox pode fazer junto com a RHI, Magnesita, e dividir essa conta. Então, a gente tem que mostrar isso também, que foi uma forma de otimizar, né, no orçamento da companhia. A gente pode analisar, se deixarmos de fazer isso e acontecer isso, que é aquilo que o Guilherme falou do risco, né? A gente tem esses riscos aqui e esses riscos aqui podem incorrer em X dias de protesto, que podem paralisar uma estrada, que podem impactar em X dias menos de minério, ouro produzido, né, por exemplo. Então, acho que a gente sempre tem que também procurar se inteirar dos assuntos técnicos de operação, porque às vezes a gente também não domina e aí a gente precisa de aliados fortes que possam também nos ajudar. Outra forma de estar sempre assim defendendo a questão do budget ali, o Guilherme disse, quanto mais integrado a gente tiver com as outras áreas da companhia, mais argumentos a gente vai ter para defender aquele orçamento ali, né, Guilherme? Porque a gente conhece o projeto, então a gente já vai falar assim, olha, isso aqui eu previ para aquele projeto que vai acontecer naquela planta, que vai durar X meses, e o projeto tem esse recurso, a gente está investindo só X pouquinhos % do valor total do projeto. A gente vai ter muito ganho com isso, né, em prevenir conflitos, prevenir questões que poderiam impactar no avanço do projeto. Então, acho que são outras formas da gente conseguir defender e argumentar recurso para a nossa disciplina. Alguém mais quer contribuir? Bom, a gente está quase chegando aqui no finalzinho do nosso painel.
Ah, que pena. Mas ainda temos perguntas. Guilherme, para você. Os diálogos, e é do Gonzalo Henriques. Os diálogos com comunidades são novos. A Exposibran recolhe muito da experiência da Amazônia Novas Economias, que o IBRAM criou em Belém. O que você pensa disso, Guilherme? Eu não entendi tão bem a pergunta. O diálogo é novo, novas economias. O que você pensa sobre essa experiência do IBRAM em relação às novas economias que o IBRAM criou em Belém? Não sei se meus colegas podem ajudar a gente a entender um pouco mais. Gonzalo, se puder, manda aí outra mensagem complementando aqui, só para a gente entender melhor o contexto, se tiver aí. O tema em si, enfim, eu vou margear, na verdade. Né? O IBRAM, de certa forma, já há um bom tempo, tem trabalhado o tema do diálogo social, né, do relacionamento com as comunidades, de uma maneira um tanto central. Você mesma liderou, né, teve uma publicação 3 anos. 2022, verdade. 22. Foi o Guia de Relacionamento Socioinstitucional, gente, para empreendimentos minerários, né? Enfim. Exatamente, mas é possível remontar a anos anteriores com iniciativas também que mostram a centralidade, a preocupação do IBRAM com o relacionamento com comunidades. O que não significa, né, que ainda o setor carece de muito amadurecimento, de mais profissionalização. Muitas empresas ainda não têm equipes dedicadas, equipes com um perfil adequado. Né, nem conta com a técnica, com a boa gestão da informação, com os processos internos, enfim, tem muitos passos a serem dados. O IBRAM talvez no setor tenha dado alguns pontapés e incentivado que isso ganhe um pouco mais de espaço, né? Eu acho que tem essas duas realidades, de certa forma, né? A gente vê o setor carecendo de mais amadurecimento nesse campo, né? E os últimos anos, particularmente tenho percebido passos importantes nessa direção, né? E em especial com as empresas de grande porte, né? Quando você lida com uma empresa de grande porte, é bem mais comum você ver, né, uma política de relacionamento bem mais instituída, equipes dedicadas, né, um compromisso, um comportamento ético um pouco maior, bem maior. Empresas pequenas escorregam um pouco mais, né, nesse sentido. Né, aqui no palco a gente só vê exemplos bons, né, de empresas que conduzem isso de maneira inspirador, né? Então, enfim, eu acho que essa necessidade de avançar talvez ganhe muito mais espaço com as empresas de pequeno porte, né, que ainda carecem de ganhar mais maturidade. Obrigada, Guilherme. Bom, essa daqui eu vou deixar aberta, vocês fiquem à vontade para responderem. Foi da Cristina. Como começar o relacionamento com a comunidade antes mesmo da operação, sem gerar expectativas? Sabemos que o processo é longo. Quem quer responder a Cristina? Eu vou começar só porque eu queria complementar a questão e fazer essa questão para as duas aqui. Quando a gente fala de gerar expectativas, né? Eu vejo assim muitos pressupostos sobre qual seria o papel da empresa, em especial uma empresa nova e num território em que não havia, né, empresas e atividades, muito carente. E aquilo tudo, assim, chega uma empresa nova, ela é grande, tem uma operação, tem muito investimento e a empresa é vista como uma fortaleza, né, e quase salvadora. Mas a gente sabe que por mais que a empresa venha com uma boa ideia e com a intenção de auxiliar muito, mesmo no que não seria seu papel, subrogando até num lugar do poder público, às vezes, né, num auxílio, num projeto social que você vê que é uma obrigação do Estado, mas
a empresa está ali falando, olha, eu tenho uma função social que vai além da empresa, vai além do meu recolhimento de impostos, vai além de eu abrir emprego, vai além da minha função social de empresa. Eu tenho um papel com essas pessoas e com esse desenvolvimento aqui. E aí ela toma para si alguns papéis, com boa intenção. Mas, eventualmente, isso às vezes se torna uma pegadinha, porque a empresa não tem como, obviamente, né, a Sigma menos outras mais, né, caixa e meios. Meios a gente cria, mas assim, caixa mesmo para ser governo do Estado de Minas Gerais, né? Então, só que existe uma expectativa num território que recebe aquela novidade de que muito do que já foi carente, eventualmente vai deixar de ser, né? E aí esse gerenciamento de expectativas, eu sinto que ainda é algo que a gente precisa suplantar. E eu acho que tem a ver, obviamente, da gente conseguir explicar qual é o nosso papel, mas esse papel está um pouco em construção. Então, como vocês duas enxergam, assim, de qual papel que hoje vocês enxergam que a RHI conseguiu dizer, até aqui eu dou conta, e como a comunidade levou isso em consideração, respeita e faz essa troca de, olha, isso aqui eu vou fazer uma demanda ali, porque eles vão dar conta, vão me auxiliar. Não, isso aqui não é papel deles, né? Porque a relação de vocês já é madura, pelo respeito de vocês estarem aqui. Parabéns, uma atitude bonita, né? Importa se tem carinho, se já é elogioso, se tem conflito, mas vocês duas estão aqui, né? Bem transparente, e assim, eu queria ouvir da maturidade, que eu vi que é maduro o relacionamento. E que vocês podem ensinar a mim, eu acho que a outras pessoas aqui. A gente está bem no finalzinho do nosso painel. A gente tem minutos depois para considerações, então eu vou pedir Lucila e Cátia para serem bem breves. Não, mas deixa elas responderem, isso é importante. Acho que a gente passa por etapas. Criar expectativas... Não tem como não criar, né? É igual a crise, ela vai acontecer. A gente vai criar expectativas. Mas eu acho que o passo seguinte, e aí só a presença que vai conquistar esse segundo passo, é a definição de papéis e responsabilidades. Esse não é da RHI Magnesita. Esse é do poder público. Talvez a RHI Magnesita consiga bater na porta do poder público. Esse já é seu, Catiane, como líder comunitária. E eu só vou trazer um exemplo de um projeto social que pode dar essa resposta, né? De tempos também e de amadurecimento. E do respeito a essas etapas. A gente, na pandemia, no meio daquela bagunça, a gente não sabia para onde ir, nasceu um projeto social, Costurando Amor, onde a gente mobilizou a comunidade para que eles fossem os fornecedores das máscaras que a RHI Magnesita precisaria, né? E aí, as mulheres dessas comunidades, não só da comunidade da CAT, mas das outras comunidades de Brumado, elas passaram a produzir, de domingo a domingo, 80 mil máscaras. Em 2023, a gente fortaleceu essas comunidades, capacitando, trouxe um outro projeto de capacitação, que foi o Ponto da Moda, e entregamos a duas associações específicas, 2 espaços de costura. Mulheres ali já capacitadas. 2024, a gente fez um evento ambiental e na Semana do Meio Ambiente essas mulheres produziram 4.000 ecobags como um brinde institucional e daí elas passaram a produzir brinde institucional
a cada demanda que a RH Magnesita necessitava. E há 2 semanas atrás, eu fui convidada pela comunidade, pela liderança comunitária, por Catiane, para visitar esse espaço que hoje está sendo tocada por ela, enquanto líder comunitária. A comunidade prosperou, a comunidade entendeu o seu papel e a sua responsabilidade. Saímos de cena? Não, mas eles se movimentaram. Então, acredito que é uma construção. Isso faz o tempo, né? Quando eu cheguei na associação tinha isso, mas a Magnesita, a RH Magnesita pode. É uma frase que vai ouvir sempre. Mas eu queria levar a eles para eles tornarem o protagonista da nossa comunidade. As pessoas têm que ter responsabilidade. Eu posso ver ali, a empresa pode ajudar, tá, mas agora eu não quero ajuda, eu quero que vocês façam. Porque a gente tem que aprender que, quanto comunidade, que nós temos responsabilidades. Como a Lígia falou, talvez está hoje, mas amanhã não está. E como vai se sustentar a comunidade? Então, essa responsabilidade, já chegamos nessa maturidade de mostrar para eles que nós podemos, quanto comunidade, agradecer pelo aquilo que foi nos doado, mas também seguir em frente com os nossos braços, pernas, com aquilo que a gente tem de motivação, que é o crescimento da nossa comunidade. Ai, gente, nem dá vontade de acabar, né? Mas olha a minha colega ali olhando para mim, olha. Bom, Guilherme, por favor, deixa a sua mensagem final aí também, já que todas acabaram de falar. Perfeito, obrigado. Como consultor, eu não me aguento, né? Eu vou fazer um comentário rápido sobre essa pergunta que acabou de ser feita, porque eu acho que uma pergunta foi ótima, na pergunta da Cristina. Como começar sem gerar expectativas? Sem gerar é impossível, né? Na verdade, trata-se de gerenciar as expectativas. Existem as expectativas positivas e as expectativas negativas, como lidar com isso, né? Como é uma questão de gerenciar, eu partiria de um mapeamento de riscos associados ao empreendimento, né? E também das oportunidades vinculadas. Na sequência, faria um bom mapeamento de stakeholder-chave, inclusive com uma boa técnica que vá para além das técnicas convencionais. E, na sequência, faria um relacionamento com lideranças locais bem low profile, né? Que seja cirúrgico, né? Deixando claros os papéis, como foi ressaltado, falando do momento do projeto e os danos potenciais e também as oportunidades. É um caminho simples, né? Mas eu acho que é fundamental numa circunstância como essa. Enfim, ótimo debate, obrigado pela oportunidade, Carla, pelo convite, né? Adoro isso. Né? Inclusive estou à disposição no estande da HIP, aqui na Exposibran, né? Podemos receber todos vocês lá para continuar esse bate-papo. Obrigadíssimo. Obrigada, gente. Bom, eu agradeço imensamente cada um dos participantes que estiveram aqui hoje comigo, né, contribuindo e compartilhando as experiências. E a gente viu hoje que o diálogo com as comunidades não é apenas uma prática, mas é uma postura ética que exige escuta, respeito e adaptação. Então, que a gente possa seguir construindo pontes, tá, gente, entre a mineração e os territórios com sensibilidade e respeito. Obrigada por estarem com a gente.